sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e hoje no Zoom Debates ele traz um tema que precisa estar no centro das discussões da nossa sociedade: a segurança no trânsito. O trânsito não é apenas um espaço de mobilidade, ele é um reflexo direto do nosso comportamento coletivo. Quando falamos em acidente, não estamos falando apenas de números, mas de histórias interrompidas, de famílias transformadas por tragédias que poderiam ter sido evitadas. Em Nova Friburgo, onde é a sede da nossa TV, os dados do Corpo de Bombeiro mostram a dimensão do problema. E é grande, e é grave. De janeiro a agosto deste ano já foram 483 acionamentos por ocorrência de trânsito, incluindo colisões, capotagens, atropelamentos e queda de veículos. Os acidentes com motos representam 346 casos, quase 3/4 das ocorrências. Esses números evidenciam o desafio que temos pela frente: mudar a atitude, ressignificar a forma como convivemos nas ruas. Não é apenas uma questão de infraestrutura ou de fiscalização, é uma questão de consciência coletiva, educação, responsabilidade social. Ao longo deste programa, vamos analisar os principais dados do trânsito em Nova Friburgo e no estado do Rio, discutir os avanços da operação da Lei Seca, refletir sobre os fatores que agravam a insegurança viária e conhecer iniciativas de mobilização como a campanha Nova Friburgo por um trânsito mais seguro. O trânsito pode ser um espaço de respeito e vida, ou de descaso e tragédia. A escolha é nossa, a escolha é sua e começa agora nesse debate. Nós temos aqui hoje dois especialistas que estão conosco. Especialistas por quê? Porque estão hoje na imersão desse tema. Especialistas por quê? Porque estão liderando com certeza aqui esse debate de hoje. Temos conosco aqui o nosso Júlio Cordeiro. Júlio Cordeiro, que é engenheiro mecânico pelo Cefet, administrador pela Universidade Cândido Mendes, sócio-diretor da Toyo Serra, presidente do Conselho Deliberativo do Mercoserra, vice-presidente regional serrano da FACERJ, vice-presidente de comunicação da ACIANF, e Júlio também é um dos líderes da campanha Nova Friburgo por um trânsito mais seguro, representando o engajamento do setor empresarial e da sociedade. Júlio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E você, aqui hoje, você representa todo o movimento, não somente do empresariado, mas também das entidades classistas, das entidades sociais. E isso começa, e lá na frente você vai ter condição de falar, uma iniciativa que você, junto com o grupo do Rotary, vocês começaram a liderar a partir do momento em que, numa noite, terminando uma reunião do Rotary Club, um dos associados, um dos colegas, dos companheiros do Rotary, ao sair da rua Augusto Spinelli, foi atropelado por uma motocicleta e que não parou, não prestou socorro, e até hoje não se sabe dessa motocicleta. Mas seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje de segurança no trânsito. Júlio, bem-vindo, prazer estar com você. Obrigado, Roso. Obrigado aqui o Maicon, representando aqui a Rota 116, aqueles que estão nos escutando e estão nos ouvindo, né? Um grande abraço para todos. É um assunto aí que está incomodando a sociedade de modo geral, incomoda muito a todos, né? Qualquer camada da população. E conforme você até falou, né, esse movimento foi a partir de um acidente que eu estava presente também e que nos chamou a atenção para que a gente tem que fazer alguma coisa para diminuir esses números alarmantes que estão acontecendo, né? Aí na sua introdução você falou de uma coisa que é justamente um dos motes principais da nossa campanha. Se fala muito em sinalização, fiscalização, infraestrutura, mas eu acho que nós temos que mudar a cabeça da população de modo geral, né? Uma palavra bonita, em inglês chama-se mindset, né? Que é justamente a conscientização que a população, seja motociclista, seja motorista, seja pedestre, tem que ter com o trânsito de modo geral. É um assunto que nos tira muitas vidas, dá muitas despesas, e aqueles que já perderam pessoas no trânsito sabem muito bem
o que eu estou falando, que uma coisa que poderia ter sido evitado. Temos aqui, Júlio, para debater com você, o Maicon Barroso, que é advogado, assessor jurídico da concessionária Rota 116, onde atua há mais de 23 anos, trazendo a visão jurídica e operacional da principal rodovia que corta nosso estado, nossa região e praticamente o estado, né? Maicon, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Hoje nós vamos falar dessa campanha específica, do engajamento da Rota nela, mas vamos também abordar aí a presença da Rota no estado, nesses municípios. Nós estamos já com 24 anos de presença da Rota aqui. Ano que vem vamos ter, por certo, uma licitação e nós vamos falar a respeito disso. Como é que é esse contrato, como é que a Rota entra nas cidades. E para que você que está nos vendo e ouvindo, a sede dos nossos estúdios é em Nova Friburgo, em torno de quase 150 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Esse programa ele é também gerado para Petrópolis e Teresópolis, além de um pool de emissoras em São Paulo, mais de 100 emissoras através da Soul TV. Então aqui nós não falamos somente para a sede dos nossos estúdios, nós estamos falando aqui e também aqui para os municípios aqui em torno de Friburgo, aqui na região serrana, também para onde é que chega aqui para baixo, como a gente diz. Mas, Maicon, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui e vamos ter oportunidade de conhecer mais da Rota e conhecer também mais da participação da Rota nessa campanha. Olá a todos os ouvintes, né? Agradeço aqui o convite da TV Zoom, né, por um debate tão importante. Também aqui na pessoa do Júlio Cordeiro, né, pelo convite também. E o trânsito é um tema de grande relevância, né? E hoje a gente está vivendo, infelizmente, um problema que eu penso que é até uma de segurança pública dentro do nosso município, por conta dos índices de acidente. E vamos fazer aqui um debate, eu acho que a gente vai levantar questões aqui importantes, preocupações, né, como o Júlio falou aqui há pouco, são famílias, né, que muitas vezes são destruídas por conta de acidentes de trânsito. Então a visão hoje é buscar a conscientização por um trânsito melhor, por um trânsito melhor em Nova Friburgo. Júlio, a partir daqui que você passa, para a gente começar, a gente sempre fala que no início do programa a gente contextualiza, a gente traz um nivelamento. Você que está em casa, no trabalho, você que está nos ouvindo, né, no podcast, no seu carro, pelo Spotify, esse movimento de agora, ele nasce de um processo de indignação quando nós tivemos um friburguense que, saindo de uma reunião, ele foi atropelado e não houve defesa e tal. E já havia já uma banalização com relação que a gente vê, com relação aos números, né? Os números estão crescendo e a gente, nós todos, né, que somos aqui de entidades, nós somos aqui da Cianf, somos da Zoom, somos da Rota, somos dos Rotaries, nós não estamos nesse processo de enfrentamento. Mas a partir dali, e a gente fala o seguinte, a gente se une na dor. Né? Lamentavelmente, a gente se une na dor. Eu queria que você passasse um pouco disso e contasse um pouco da história do início, então, desse movimento que, naturalmente, tem hoje atraído aí uma série de entidades e como é que ele vai ser. No decorrer, a gente vai falando. Vou trazer números para vocês, só para que antes do Júlio passar, o seguinte: em 2024, nós tivemos em Nova Friburgo 767 registros de acidente. Em janeiro a agosto de 2025, 483 registros, praticamente em 7 meses. Essa estabilidade preocupante. Acidentes do tipo em 2025 até agosto: colisões 332, acidentes com moto 346, quedas de veículos 93, atropelamentos 41 e capotagem 17. Motos concentram maior vulnerabilidade e risco. Júlio, por favor. Pois isso nós temos aqui na nossa primeira visão, né, o que mais incomoda hoje no trânsito, a segurança no trânsito, são as motocicletas, né? Mas desde o início dessa campanha, eu chamo também a atenção para os motoristas, os irmãos motoristas, que também fazem parte desses números absurdos que você relatou há pouco, né? E é evidente também que esses motoristas, eles adicionam muito a esse número absurdo que estamos vivenciando aqui em Nova Friburgo,
E o que a gente precisa é justamente de ter uma conscientização, conforme já falei anteriormente, de todo esse meio que dirige, que se presta a dirigir um veículo de mobilidade, né? Seja motocicleta, seja automóvel, seja caminhão, ônibus, alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem também notado, Roso, que Nova Friburgo, só para vocês terem uma ideia, existe 143 mil veículos, tá? De uma cidade em torno de 190 mil, 200 mil, depende da onde que a gente tira a estatística, né? E desses 146 mil veículos, 92 mil pessoas só que têm carteira de habilitação. Então, tem aí uma coisa vagando aí de 50 mil, não vou dizer que seja 50 mil pessoas que estão dirigindo esses veículos, que pode ter uma pessoa que tem mais de um veículo, né? Ou pode até ter um veículo já que não está mais em circulação, mas existe um número absurdo de pessoas que estão dirigindo sem habilitação, tanto de automóveis quanto de motocicleta. Então, queria que ficasse gravado isso aqui. Olha só o que o Júlio trouxe aqui agora. 143 mil veículos. Aí inclui, né, carros-passeio, motocicletas e caminhões e coisas nesse sentido. E desse número, nós temos apenas em torno de 90 mil... 90 e poucos mil carteiras. De habilitação. Então, por exemplo, essa campanha, ela não pode ser campanha de um mês, maio lilás, setembro azul, né? Não é nada disso. Essa campanha tem que ser a curto, médio e longo prazo. A gente não vai conseguir mudar essa realidade de uma hora para outra. É cultural já, né? Não, exatamente. E a gente não vai conseguir alcançar esses objetivos se a gente não tiver um planejamento bem constante e sendo aprimorado ao longo do tempo, onde a população vai ser o viés do sucesso ou insucesso dela. Isso que é verdade, porque nós já, no primeiro momento, convidamos a Prefeitura Municipal, convidamos o Corpo de Bombeiro, convidamos a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou seja, todas essas autoridades, seja do município, seja do Estado, para participar com a gente. Todos eles foram prontamente atendidos, estão com a gente nessa campanha, apoiam essa campanha. Agora, falta quem? Falta a população, ao longo do tempo, ter esse tipo de conscientização. Não adianta a gente ficar reclamando que a motocicleta está com um barulho alto, se a gente não pegar e ter alguma coisa de contramedida, de pegar aquela pessoa que está levando aquele delivery e chegar para a empresa e falar, aqui, cara, você está mandando aqui em casa uma motocicleta que está com escapamento solto, que negócio é esse? Né? Então, cada um desse processo como todo, a população, as empresas que usam o delivery, os próprios motociclistas, os motoristas, tem que fazer a sua parte. Né? Então, uma outra coisa aqui, desses 40 e tantos mil, 50 mil que não tem habilitação, né? Estou falando evidentemente de número absoluto, não estou extraindo isso para o número mais certo, né? Mas o que acontece? Muitas das pessoas também não tiram a habilitação pelo custo que é. Né? Então, alguns já devem ter ouvido aí de uma campanha que o governo quer tirar, olha só, o governo quer tirar a obrigatoriedade de você não fazer autoescola. Pô, mas é na autoescola onde você aprende os princípios básicos do trânsito. Eu tiro isso, eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que gostei de carro, aprendi a dirigir com 7, 8, 9 anos de idade, dentro de casa, dentro do quintal da casa, entendeu? Mas eu nunca fui à autoescola para aprender os princípios básicos. Foi uma coisa assim, autodidata. E a minha filha, muito tempo depois, X anos depois, ela fez a autoescola e eu dirigindo, ela me corrigiu 2 ou 3 procedimentos que eu fazia, de sair de roda, não botar sinalização, de não sinalizar direito o estacionamento. Por quê? Porque ela aprendeu na autoescola. Então, o governo tem que tomar muito cuidado, né, alegando que os custos da autoescola estão muito caros, e falando que não seja necessário mais a tirar a habilitação sem por autoescola. Esse é um assunto que tem que ser discutido, melhor discutido, e o governo tem que fazer a parte dele, tem dinheiro para isso, através das arrecadações absurdas de multa que tem, para que possa subsidiar essas carteiras de habilitação num preço que seja mais razoável, para que todos possam ter esse acesso, para que todos possam ter o aprendizado, para que a gente possa, lá na frente, atenuar esses absurdos que a gente vê no trânsito hoje em dia. Michael, conta pra gente o que
o nosso telespectador, o nosso ouvinte, ele não sabe da rota, né? Então o que acontece? A gente sabe da rota, o que a gente vê. A rota hoje é uma rodovia, é uma concessão, né, em torno de quase 140 quilômetros, coisa nesse sentido. Então fala um pouquinho de quantos municípios, como é que é, os números, para que possa ambientar primeiro o povo, para depois a gente entrar na questão aí da segurança do trânsito, coisa nesse sentido. Então, a rota, né, ela administra a RJ 116 desde 2001, né, foi quando ela assumiu a concessão, né, da RJ 116. A RJ 116 ela é uma importante rodovia que liga a região metropolitana do estado à região serrana e noroeste do estado, né? A RJ 116 hoje, atualmente ela tem 273 quilômetros de rodovia, ela vai até Itaperuna, sendo que 140 quilômetros são administrados pela concessionária Rota 116. Né? Hoje ela vai do quilômetro 0 da RJ 104, para quem não tem muito conhecimento, é ali na linha do trem de Itaboraí, né? A gente fala a famosa linha do trem, né? Lá em Itaboraí, ela inicia ali no 0 da 104 até o quilômetro 138, que chega no município de Macuco, né? Hoje a gente corta o trecho em importantes municípios, né? Como Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, porque muita gente não sabe, mas Munerá pertence a Duas Barras, Cantagalo e o município de Cordeiro e o município de Macuco, né? Então hoje aproximadamente 7 municípios. Dentro dessa administração, né, a gente tem 3 bases operacionais, e 4 praças de pedágio. Uma praça de pedágio fica no quilômetro 1 mais 900 da RJ 116. Uma base operacional fica no quilômetro 19 mais 800, que é ali no distrito de Papucaia. A outra praça de pedágio nossa fica em Cachoeira de Macacu, na subida da serra, em Boca do Mato, né? Muitas pessoas conhecem ali como Boca do Mato. A segunda base operacional fica no Alto Teodoro, ali no quilômetro 65, né? Logo depois do posto da CPRV, tem a nossa base operacional. A outra praça de pedágio nossa fica no quilômetro 90, nas Furnas do Catete. A terceira base operacional no quilômetro 108, já dentro do município de Bom Jardim. E a última praça de pedágio já dentro do município de Cordeiro. Essas bases operacionais, né? Vou dar um foco mais nas bases operacionais. Elas têm viaturas 24 horas, a assistência dela é 24 horas, funcionamento. Nós temos banheiro para usuários, né? Banheiro para deficiente físico, banheiro masculino e feminino para deficiente físico, uma sala de descanso. Muitas pessoas às vezes passam por ali e não sabem, tem uma sala de descanso que o usuário possa parar ali, sentar, se acomodar, com água, com banheiro. Se precisar esquentar alguma comida, tem uma cozinha nas bases operacionais. Onde é essa base? São as 3 bases, né? Todas as bases tem. No quilômetro 19 mais 800. O que você fala? 19 o que? 19 mil? Não, 19 mais 800 é o quilômetro da rodovia. É o quilômetro onde se localiza ela, né? A gente tem os marcos quilométricos, né, na rodovia. E aí a pessoa, poxa, quilômetro 19, é só ele ir olhando a rodovia, vai ter os marcos quilométricos. Quilômetro 20, quilômetro 19, ele vai seguindo mais pelos 800, marcos. 800 metros. Isso. Ele vai, né? 19.800 metros. Podia arredondar, para né? arredondar, quilômetro 19, exatamente. Mais um Isso. pouquinho, né? E aí, na dúvida, o quilômetro 19 em Papucaia, né? A pessoa chega em Papucaia ali, ela vai estar ali vendo a nossa base. Então, essas bases, elas funcionam 24 horas, todos os dias, segunda a segunda, com plantões 24 horas, onde a gente tem as ambulâncias de resgate. Cada uma base dessa tem ambulância resgate, caminhões guincho de grande e médio porte e o caminhão super pesado, que são para veículos com mais de 30 toneladas. Temos os caminhões gaiolas, que é para apreensões de animais soltos na rodovia. Temos os caminhões pipa, que é em caso de incêndio de vegetação, a gente dá sempre suporte ao corpo de bombeiro. E as viaturas de inspeção, que elas rodam a rodovia 24 horas por dia. Já surgiu essa pergunta, poxa, eu estou enguiçado, me acidentei aqui na serra, eu estou quebrado na serra, não tem um sinal de celular. A gente tem uma viatura que ela percorre dioturnamente,
24 horas, todos os dias, a nossa rodovia. Então, a gente tem 2 viaturas de inspeção em cada trecho, né? São divididos por trecho, do 0 ao 40, do 43 ao 78 e do 88 ao 138, com 2 viaturas de inspeção. Enquanto uma está indo, a outra está voltando. Então, se você não tiver um sinal de celular, você vai ser achado por essa viatura a caminho e vai ser prestado todo atendimento, né? Numa questão de urgência e tudo mais, os acionamentos das nossas viaturas, ambulâncias. A rodovia, ela é operada toda ela via rádio digital. A gente tem uma repetidora no Altíssimo do Caledônia, que fica aqui em Nova Friburgo, em que em todas as viaturas elas têm sistema de GPS de monitoramento da rodovia e rádio rádios digitais para a gente poder se comunicar com as viaturas. Então as viaturas, independente de ter sinal ou não de celular, a gente sempre consegue contato com elas via rádio, né? Elas todas estão equipadas para atendimento ao usuário, seja na emergência ou seja num atendimento de suporte mecânico, aqueles que precisarem. E em caso de não solução na rodovia, esses veículos são imediatamente guinchados a um posto de serviço, onde a pessoa vai ter uma loja, vai ter uma assistência, vai ter um telefone, vai ter um ponto seguro para que aquele carro fique ali. Veja bem, nesse primeiro momento, para que vocês possam entender, mas a Rota está aqui falando, nós demos a oportunidade para que a Rota possa se apresentar. Muitos de vocês não conhecem, né? Inclusive o contrato da Rota está vencendo, vamos ter uma próxima licitação aí, ano que vem, alguma coisa nesse sentido, mas para que em seguida a gente entre no tema propriamente com relação à segurança. Por quê? Porque ela talvez que tenha o maior alcance em termos da abordagem e da questão dos acidentes e tal. Então vamos voltar aqui ao Júlio. Júlio, então nós tivemos lá um acidente na saída lá na rua Augusto Spinelli, em Nova Friburgo, na saída do Rotary Club, ali do atropelamento do Mário, né? E a partir daquele momento vocês se uniram, o Mário ali teve fraturas e coisa nesse sentido, uma pessoa já com uma certa idade, e graças a Deus resistiu e tal, mas a partir daí houve uma mobilização, os Rotaries, as entidades, e aí convidou-se uma agência de publicidade. Como é que conta pra gente para ter essa evolução, para a gente entrar propriamente aqui na campanha de hoje? Que a gente tá falando. Isso através desses grupos que a gente tem aí de compartilhamento, né, num determinado grupo, né, se colocou esse acidente do Mário, né, e alguém falou que tinha que se fazer coisas mais sérias sobre isso, sobre prevenção. A gente já estava pensando nisso, já tinha outros companheiros nossos, amigos empresários, também estavam pensando em fazer pela própria empresa uma coisa de menor porte, né? Até que a Valéria, né, Latanzi, da Fábrica de 10, se colocou à disposição que eu fosse, e como voluntária, falou, eu faço a campanha de marketing do evento, né, da campanha de segurança nacional Friburgo. E com isso começamos então a reunir os presidentes de Rotaries, entidades, né, a Cianf, você foi um que de pronto aceitou, né, esse desafio, né, e começamos justamente a fazer a coisa. Nós estamos trabalhando ainda, Rose, dentro mais internamente, preparando a campanha como um todo, né, fazendo o planejamento da campanha, pegando as adesões dos veículos de comunicação, principalmente aqui de Nova Friburgo, né, os principais veículos de comunicação de Nova Friburgo já aderiram à campanha, outros mais irão aderir, né? De maneira que a gente, então, através desse início, que vai ser dia 1º de setembro, a gente pode ir fazendo as correções ao longo do tempo, de maneira que a gente possa alcançar os objetivos almejados, né, que é o quê? A redução dos acidentes de trânsito, principalmente aqui em Nova Friburgo. A gente entende que essa campanha ela vai extrapolar Nova Friburgo, né, porque é uma campanha que serve para todas as cidades. A gente tem visto aí em todos os lugares onde que a gente vai, né? Tive recentemente no Nordeste, também não é diferente. Você vai a Rio das Ostras, não é diferente, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção aqui do que está acontecendo no Brasil, né? Se você vai na Argentina, por exemplo, eu tive reparando lá as motocicletas e tal, quantidade extremamente menor,
né? E aqui no Brasil nós temos esse viés que chama-se motocicleta. Os números de motocicletas estão crescendo bastante. Estão se falando numa venda anual de 2 milhões de motocicletas esse ano, né? É um veículo que ele te dá uma mobilidade, uma flexibilidade de deslocamento incrível, se você usar com parcimônia, né? E temos hoje um sistema que está crescendo muito, que chama-se o delivery, onde a motocicleta hoje é o principal veículo de transporte, de chegar aquela mercadoria na sua residência ou na sua empresa. E com isso, pessoas inabilitadas, ou seja, que não têm a mínima condição, que não teve o treinamento adequado, começa a pilotar ou dirigir, né, uma motocicleta e muitas das vezes de maneira super agressiva, causando vários acidentes que a gente tem visto por aí. Então, você mesmo antes da campanha, você já era um defensor de um melhor ordenamento com relação a essa questão dos motoqueiros, né? Que hoje, com os seus escapamentos aí abertos, ficam aí disputando aí quem chega e coisa nesse sentido. E você já falava uma coisa muito interessante, a gente viu que depois você contaminou alguns e outros, mas outros já faziam, de não aceitar uma mercadoria de alguém que venha despreparado, sem uma moto que possa trazer um mínimo de conforto, chega na rua, já vai acelerando e coisa nesse sentido, né? Então você... É uma coisa, né, que eu sempre, quando tenho oportunidade, né, aproveitando aqui o teu programa, para falar, né, e depois nós vamos bater também nessa tecla, né? Nós vamos bater 2 teclas aí. Primeiro, uma certificação para que esses motociclistas possam ter o serviço de delivery e a gente, como usuário, Michael, a gente poder pedir, exigir do estabelecimento que seja que a mercadoria que nós estamos comprando seja entregue através desses motociclistas habilitados com certificação. Isso é uma coisa. Responsabilização deles. Exatamente, eles têm que ter responsabilização também. E a outra coisa que eu faço, Raul, um rapaz desse, uma moça também, que agora a gente tem visto também o feminino também fazendo esse transporte, evidentemente ainda em menor quantidade, eu sempre dou um arredondamento do valor, de uma gruja. Entendeu? Então dou lá R$4, R$5, R$6, depende do valor para arredondar, né? Mas a primeira pergunta que eu faço são 2 perguntas, né? Você vê direitinho que na minha rua, geralmente estão fazendo ali na Sarah Brown, eles andando na contramão para fazer o atalho, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para ele é aqui, vocês vieram direitinho, passaram ali por cima e tal? Ah, sim, tá. E outra coisa, a motocicleta está fazendo muito barulho? Não uso isso e tal. Aí eu arredondo, dou R$4, R$5 para ele. E acontece que agora no domingo, se não me engano, ou sábado, agora eu não lembro, fiz uma encomenda, aí minha filha foi pegar a encomenda, falei, arredonda lá, filha. Aí tem gente que não arredonda no cartão de crédito, né, que a empresa não devolve o dinheiro lá para a pessoa, por algum motivo, enfim. Aí acabou que ela não deu a gruja para esse rapaz. Aí, na hora que o rapaz sai, escuta aquele barulho de cano de descarga. Eu falei, rapaz, foi muito bem no teu dado, porque se eu soubesse que ele tinha com esse barulho, já não ia dar. Então, imagina se você consegue extrapolar esse pensamento para a nossa comunidade. Vai começar a fechar o círculo, Rússio. Começa a fechar o círculo, o camarada vai ter que dirigir dentro das melhores práticas, não vai ter escapamento aberto, como é que eles chamam, né? Outra coisa também que eu vi uma iniciativa, não sei ainda como é que está, mas pelo menos o pensamento da iniciativa, através de uma parceria que a Prefeitura do Rio quer fazer com esses Uber e 99, medir a velocidade da motocicleta através do celular. Isso é possível, existe tecnologia, de maneira que a gente tem como mensurar se o trecho e se a motocicleta está andando fora dos limites permitidos por lei. Então, isso é uma coisa que tem tecnologia no meio, mas eu estou de olho lá o movimento da Prefeitura do Rio está fazendo, que é uma coisa que eu acho interessantíssima no sentido de reduzir esses volumes todos de acidentes. Já essa questão, isso tem tido cuidado, não é uma campanha contra uma atividade. Não, de jeito nenhum. A campanha é contra aqueles que fazem dessa atividade
algo que possa se tornar danoso, violento, e não compreendem dessa forma. Muito bem colocado, exatamente. As pessoas às vezes podem pensar que era igual na época da pandemia. Falavam assim, vocês são contra a vida, porque está querendo abrir o comércio, está querendo abrir a fábrica contra a vida. Não, quer dizer, isso desde que... Então, o que acontece? Nós fomos à Câmara recentemente, esse grupo, levar ao presidente da Câmara de Nova Friburgo, e você da sua cidade, você tem essa obrigação de se mobilizar para isso, e a partir do final desse programa nós vamos pedir aqui a Ana para que possa deixar aqui o endereço do contato, Ana, para que possa se fazer aí a aproximação de municípios ou de outras cidades ou de outras entidades que queiram participar de um movimento como esse aqui, na sua cidade. Levamos o quê? Existem 2 leis e leis federais que não estão regulamentadas pelos municípios, que fala da regulamentação do motofrentista, mototaxista e do motoaplicativo. Tá? Então, é importante que os municípios possam aderir a isso, que a partir daí você vai saber uma atividade lícita, uma atividade correta. As pessoas vivem disso. Aqui em Nova Friburgo tem uma pizzaria que, se você olhar, tem mais de 20 motos à frente. As pessoas vivem daquilo ali, é o seu ganha-pão. Você sabe qual a estimativa de motoboys em Friburgo? Não tenho noção. Segundo, dito por uma empresa de motoboy, em torno de 1.000 pessoas em Friburgo com essa atividade. Então, é algo que a gente precisa entrar. Queria já então trazer o nome da campanha. Então, entramos aqui com motocicleta inicialmente, porque muito cresce, algumas empresas fazem o chamado Vale Gasolina, né, e acabam que isso não dá um vale de transporte para que ela possa chegar mais cedo, não tem estacionamento e tal. Eu queria trazer, então, para o Maicon o seguinte: Maicon, você tem hoje uma rodovia que você lá opera, então 140 quilômetros, né? Com certeza, nós estamos falando aqui de Friburgo, é claro que nós temos uma malha muito maior dentro da cidade, mas você tem um controle, você tem um trabalho, muitas das vezes, um regular trabalho, um bom trabalho, um trabalho de excelência, né? Como em toda atividade a gente busca. Queria que você passasse para a gente os seus números e o enfrentamento que você tem nessas estradas, que a gente pode pensar o seguinte: mas às vezes numa estrada com 140 quilômetros, uma estrada livre, não tem acidente de moto, por exemplo, não tem um tipo de acidente. Quais são? Eu vou depois passar, depois eu vou entrar na parte da alcoolemia aqui, coisa nesse sentido, mas antes eu queria que você passasse o nome dessa campanha, que vocês já estão dentro dela, Nova Friburgo por um trânsito mais seguro. Então vamos botar a rota rota 116 por um trânsito mais seguro, ok? Então a partir de agora, fala pra gente aí, dá um retrato aí da rota. E de como a rota também pode ajudar a gente. Com certeza, a gente esperando muito aí da rota. Então, Rússio, só pegando um gancho aqui do Júlio, o propósito aqui desse debate não é endemonizar a motocicleta, né? A pessoa que anda de moto, mas é trazer uma consciência a essas pessoas que andam de moto, de que eles também têm uma responsabilidade, assim como o condutor do automóvel, né? E de que eles precisam ter respeito ao trânsito, né? Ao trânsito em geral. E aí, né, a gente aqui, pela atividade nossa, né, de concessionária, nesse último final de semana, por exemplo, de sexta, sábado e domingo, que foi dia 16, 17 e 18, a gente teve 3 acidentes registrados, e os 3 acidentes foram com motos. Não foi com um veículo de passeio, foram motos. Então isso nos chamou a atenção. E um dos acidentes, que foi no quilômetro 10, foram 2 motos que colidiram de frente numa faixa central de uma rodovia. Aumentando muito isso aqui. Só em Friburgo tivemos um número muito. Isso tem acontecido demais em Conselheiro ali, a gente sempre vê, Conselheiro Paulino. Então a gente percebe que não é o problema da sinalização na rodovia. A sinalização ela está ali, os limites de velocidade estão ali, as faixas contínuas, as faixas delineadoras, seccionadas, as placas, né, na vertical e os traçados horizontais, os refletivos, tudo isso para dar um norte ao condutor que está na rodovia. Só que, infelizmente, o que a gente tem observado, né, da nossa experiência do dia a dia como concessionária,
é que a imprudência ela é o fator predominante nos acidentes, né? Vou te citar um exemplo. Nós tivemos um capotamento na serra recentemente e que ao chegarmos no local do acidente, né, a nossa equipe ao chegar no local do acidente, a primeira coisa que chamou a atenção foi o pneu careca no arame de uma moto. Aí eu pergunto aos ouvintes, como uma pessoa é capaz de botar a própria vida dela em cima de um veículo cujo pneu já está na lona, né? Quem conhece de veículo sabe que o pneu já está na lona ali, ele já está no arame. Então, a qualquer momento ele pode estourar. Com atrito no asfalto, né? Ele pode estourar. Então, a gente vê muita imprudência, a gente vê veículos extremamente sem condições de trafegabilidade, principalmente no trecho de rodovia que pega ali de Cachoeiras de Macacu até Itaboraí, motos sem farol, motos sem lanterna, pessoas que andam de moto sem capacete, chinelo de dedo, ou seja, tudo que a legislação proíbe, ele faz o inverso. Porque o capacete é obrigatório. E com você certeza não sem carteira de motorista. Provavelmente, porque você não pode conduzir uma motocicleta de chinelo de dedo, é proibido, você tem que estar calçado, porque o seu pé ele pode agarrar numa pedaleira daquela e causar um acidente. Então, eu trouxe aqui alguns dados interessantes, né, da concessão. Eu peguei aqui um trecho de Friburgo, que é muito conhecido, que é ali de Teodoro até aqui no Baripu, que é o trecho do Alto da Serra até o Baripu, de acidentes que a gente teve no mesmo período de janeiro a agosto, e aí eu peguei aqui de janeiro de 2025 até dia 18, que foi ontem, né, de agosto. Nós tivemos registrados 46 acidentes de trânsito ali nesse trecho. Sendo que dos 46 acidentes, 21 desses acidentes foram motos. Somente motos. Queda de moto. Quase a metade. Praticamente quase que a metade desses acidentes. E desses acidentes, nós tivemos 87 ilesos, 87 pessoas ilesas, que não tiveram ferimentos nenhum, graças a Deus. Tivemos 10 vítimas leves. Tivemos 15 vítimas moderadas, que a gente entende que é o código amarelo, ela está em estado de atenção, foram removidas para o hospital. Uma vítima grave, sendo que a vítima grave e 3 fatais que nós tivemos nesse trecho foram todos motos. Uma vítima grave e 3 fatais. As 3 fatais foram motos, infelizmente. Até um caso mais recente foi ali no quilômetro 76, que é em frente ao posto Elg ali. Isso foi amplamente noticiado, a gente acompanhou no noticiário, em que uma condutora ela entrou no acostamento para pegar o acesso ao posto, e no que ela acabou fazendo uma conversão ali, ela acabou atingindo o motociclista bateu na lateral do veículo. Uma conversão que, diga-se de passagem, proibida, né? E aí, a gente até, a perícia, né, foi ao local, vai fazer toda a análise, porque ali no trecho existem 2 faixas seccionadas, mas a pessoa precisa respeitar aonde ela é seccionada, porque ela já é seccionada em algum ponto, justamente para informar para o motorista o seguinte. O que é seccionado? Seccionada, isso. A pessoa, né, ela tem a faixa contínua, né, que são aquelas amarelas, né, dupla, né, que a gente vê na rodovia. Isso, elas são contínuas e ela não tem nenhum tracejado. Então, você, em hipótese nenhuma ali, você pode fazer uma ultrapassagem, sair de uma pista e entrar na outra e fazer uma ultrapassagem, né, código de trânsito. E aí, em alguns pontos, vou citar alguns exemplos. Na rodoviária sul, ela é toda contínua, porém, onde o ônibus vai entrar para a rodoviária, ela secciona. Ela tem um pequeno espaço entre aquela faixa dupla, ela tem um pequeno espaço, uma interrupção para dizer ao motorista, aqui você pode entrar, mas à frente não. Aqui você pode, porque aqui tem segurança para você fazer isso.
Então, ela é basicamente isso. Então, quando você andar numa rodovia, que você for ver que tem acesso ou a posto de gasolina, ou tiver acesso a algum condomínio, ou tiver acesso a hospital, ou tiver acesso você vai ver que ela vem toda contínua, proibido ultrapassar, e em determinados pontos ela vai seccionar, que é para permitir que o motorista ele possa entrar ali com segurança. Porém, o que acontece? O fato dela ser seccionada na rodovia não significa que ela pode simplesmente parar no meio da rodovia e entrar aonde ela bem entende. Não, ela tem que respeitar o que o Código de Trânsito manda. Ela tem que usar o recuo da rodovia, ela tem que ligar o pisca-alerta, ela tem que olhar o retrovisor, ver o carro tanto da direita quanto da esquerda e com segurança ela vai fazer a manobra, com segurança. Ela não pode simplesmente pegar e dar o famoso balão que a gente, né, muitas vezes vê em rodovia. A pessoa está vindo, de repente entra com o carro e dá aquele balão. Então, as pessoas precisam respeitar isso, porque isso causa um acidente. Então, no caso esse do 76, haviam 2 faixas seccionadas. A pergunta que a perícia vai responder é se essa senhora, ao fazer aquela conversão, ela entrou aonde era a faixa seccionada ou não. E se ela estava atenta ao motociclista que vinha, porque pelas imagens que a gente até acompanhou aí, que foi na mídia, ele vinha com o farol aceso, ele estava, né, todo... Pois então é uma questão que a perícia vai responder. E aí é bom também a gente deixar claro, como concessionária, né, que muitas pessoas acham que quando a gente chega no acidente, faz o resgate, leva a pessoa, remove para o hospital, a gente tem o poder de polícia. A gente tem o poder de multar aquele cara, a gente tem o poder de pegar a carteira dele, a gente não tem esse poder. Quem que tem esse poder? É a CPRV, é quem é responsável pelo poder de polícia naquele trecho, né? Então, no caso de rodovia estadual, é a CPRV, é o Comando de Policiamento Rodoviário. Quando há casos com vítima, imediatamente a concessionária aciona a polícia, que é a CPRV, para ir ao local fazer o registro da ocorrência em casos de vítima. E, em contrapartida, a gente também tem a nossa ocorrência para controle interno, né? O controle da concessionária. Em casos de vítimas, né, quando acontece na rodovia, é acionada a perícia também para poder fazer toda a dinâmica do acidente, como aconteceu e tudo mais. Mas, além desses dados estatísticos, a gente não trabalha só com a estatística. Apesar da gente usar a estatística para o nosso dia a dia, a gente também trabalha com as frentes de conscientização do motorista, né? E aí a gente tem... a gente está lançando através do Rotary, né, que a gente foi numa reunião no Rotary, isso despertou muito também a concessionária, a gente já vinha trabalhando com isso acabou nos despertando mais essa questão do trânsito, porque realmente tomou um foco muito grande e a gente tem acompanhado os acidentes de perto. A gente está lançando um programa da própria concessionária, junto com o DR e a Getrans, que é a campanha de segurança no trânsito, condutor atento, direção segura. Que essa campanha, a gente vai começar com os panfletos aos finais de semana. Por quê? Porque a gente percebeu, depois eu vou até trazer os dados gráficos, a gente percebeu que os finais de semana são os dias que mais tem incidência de acidentes na rodovia, por conta de algumas peculiaridades. Vou te explicar algumas. A gente tem muita gente que vem de Niterói, vem do Rio de Janeiro, vem de outras regiões para Friburgo, ou para outras regiões, como Cordeiro, Cantagalo, mas passam pela nossa rodovia. E a gente percebeu que muitas dessas pessoas, elas não têm muitas experiências, muitas vezes, na serra. Porque a serra é muito sinuosa, né? A gente que é friburguense, a gente já está acostumado com a serra. Então você sabe, a curva da banana, né? Que é a famosa curva da banana. Eu vou devagar porque aqui puxa. Ó, a curva mais em cima do 62 ali da Santinha puxa também. Então você já tem essa expertise. E quando a pista está molhada, a gente tem mais prudência ainda, porque a gente sabe que fica escorregadia a pista, né? Aquela neblinazinha que dá, né, do dia a dia, que vai caindo um pouquinho, que não é aquela chuva pesada, ela molha a pista e a pista automaticamente fica escorregadia. Então a gente vem com mais prudência. Mas o que é de fora, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento, essa expertise, então ele vem e quando ele entra numa curva, ele acaba se perdendo ou saindo de pista, né, que a gente fala, né, que é quando bate num guarda-corpo, um guarda-rei.
Então a gente está trabalhando essa campanha e a gente vai trabalhar aos finais de semana, entregando para esse usuário que está vindo a Nova Friburgo, porque geralmente a partir de meio-dia, né, que a gente vai começar, de sexta-feira, meio-dia de sexta-feira, até a segunda-feira, entregando esses prospectos, pedindo mais atenção, prudência, evitar distração como celular, televisão, algumas coisas no painel do veículo que acaba causando os acidentes. Júlia, queria... Telefone. Júlia, queria entrar, quer dizer, aí você vai ficar à vontade para poder já falar da campanha e aí o alcance dela, mas eu queria trazer algo que dentro da campanha de um trânsito mais seguro, é a questão do fator álcool, né? Aqui nós temos o seguinte: no estado, em 2025 até julho, 32.500 motoristas foram abordados aqui com relação no estado, com relação à lei seca, né? E aqui eu queria trazer números aqui: interior versus capital, comportamento de risco, interior com índices alarmantes, tá? Vamos falar aqui da cidade onde é a nossa sede aqui. Nós temos aqui Nova Friburgo, 51,67% dos motoristas abordados sob efeito de álcool. Foi campeã. Tá? É campeã estadual. Olha, estadual. Gente, de cada 10, de cada 100, 51, tá? Olha só, campeã. A gente tem orgulho nenhum, a gente acha feio, a gente tem vergonha de falar isso, tá, Verdade. gente? E aí depois vem Cabo Frio com 46%, depois vem Rio das Ostras com 45%. Na capital, Barra da Tijuca 41%, tá? Gávea 33%, Recreio 32%. Reflexão: no interior prevalece o comportamento de risco, tá? Fiscalização precisa ser ainda mais intensa e contínua. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que não é a questão da fiscalização, como nós falamos aqui, somente. É a questão seguinte: você saber que você vai sair, vai beber, ou vai ter o motorista que vai ser o motorista do dia, ou então você vai de táxi, vai de aplicativo, vai de ônibus, vai a pé, porque esse número aqui é da gente poder ficar vermelho e constrangido. Júlio, por favor. Esse foi um número divulgado, né, recentemente, né, Roso? E nos chamou muita atenção. Esse número de 51% das pessoas abordadas aqui em Nova Friburgo ter problema de efeito do álcool, né? Ser abordado sobre o efeito do álcool. Isso aqueles que fizeram o teste, né? Fora daqueles que se recusaram a fazer o teste, né? Que tem isso também, né? Que aqueles que se recusam a fazer o teste não tem essa abordagem. E uma coisa que chama atenção, que já me chamava mais atenção, eu tenho uns sobrinhos que moram no Rio, né? A conscientização deles de quando vai beber, de não dirigir, é muito, muito grande. Inclusive, eles me ensinaram isso, entendeu? Até fiquei um pouco envergonhado. Então, eles são incapazes de ir a algum lugar, né? E se eles acharem que vão beber, eles vão de aplicativo, vão de táxi, principalmente lá no Rio, muito de aplicativo, né? E eles pegaram essa abordagem com muita segurança, né? Com muita responsabilidade, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, né, que esse conceito, né, essa percepção tem na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, né, não é a mesma percepção que você tem em São Paulo. Há coisa de um mês atrás, um ex-executivo que trabalhou na firma que eu represento, né, ele mora em São Paulo, e nós combinamos de tomar um vinho, né, e falamos: vamos como? Vamos pegar aqui um Uber, um táxi? Não, vamos de carro. Não, mas nós não vamos beber alguma coisa. Aqui nós estamos em São Paulo, nós não estamos no Rio de Janeiro, não. Olha só, isso que me chamou a atenção. Você vê que a cidade mais desenvolvida do que o Rio de Janeiro não tem essa mesma percepção que tem a capital do Rio de Janeiro. Isso por quê? Isso por causa da lei seca, que foi introduzida há algum tempo atrás, né? E essa lei seca, ela está sempre em constante aprimoramento, e ela está sempre sendo feita em vários locais do estado do Rio de Janeiro. Aqui, constantemente, nós temos tido casos nesse sentido, né? Então, surgiu até agora pela Assembleia Legislativa alguma coisa de que tem que avisar se vai ter uma blitz, alguma coisa nesse sentido, né? Que tem uma coisa assim meio nebulosa, né? Que eu achei isso estranhíssimo, né? Porque o que aconteceu? O que essa lei seca ela trouxe também de ruim? Uns carros socorros colocados estrategicamente, que o motorista não pode dirigir, automaticamente os veículos são rebocados,
com um valor de reboque assustador, que é justamente conchavo com a empresa que faz esses rebocos, essas coisas todas. Para isso, acho que chamou a atenção de alguns deputados da Assembleia Legislativa para se evitar isso. Mas só que ele, em vez de dar um tapa, em vez de ele caçar com tiro, ele caçou com cartucho de 12, né? E também colocou em alguma coisa no sentido que tem que se avisar onde que vai ser feita a lei seca com antecedência. Isso eu nunca vi, né? Então isso também gerou também uma controvérsia. Também não sei te dizer se realmente é isso que seria a intenção ou não. É um caso até que no futuro, né? Eu até proponho a você da gente chamar alguém que fez essa lei no estado aqui da Leste para fazer um debate com a gente. O que ele quis com isso, né? Realmente, porque muitas das coisas também às vezes são deturpadas, passa de uma maneira para a população que não era essa que gostaria de ser ou não. Mas a verdade é o seguinte: uma das coisas que aumenta, que pode aumentar muito essas prevenção de acidente, chama-se fiscalização. É fiscalização de lei seca, é fiscalização do documento do carro, é fiscalização das carteiras de motorista. Eu acho que com isso a gente começa a entrar no nosso eixo de diminuir a prevenção. Porque se não for nesse sentido, do jeito que está aumentando o número de motocicletas, do jeito que está aumentando o número de veículos, a coisa só tende a piorar. E do pessoal aqui bebendo, né? Sim, do jeito do pessoal. Quer dizer, o pessoal não levando a sério. O pessoal não leva a sério, acho que tem condições de dirigir. Não, o que colocou aqui, o Maico colocou acidentes, né, no arame, na lona. Na lona. Quer dizer, o outro bebe e para vez deve ter acidente também de gente que... Moto sem farol, noturno, andando noturno. Aqui, o que você tem aí mais dado? Nós temos só 8 minutos, vamos dividir isso aí para... Geralmente a gente fala no final, daqui a pouco. Então, o que vocês vieram aqui para falar que não falaram ainda e que não pode deixar de falar? Tá, vamos lá. Então, Roosevelt, só pegando aqui a questão da blitz da lei seca, é muito importante a volta dessa blitz e a constância dela, porque todos sabem ali, todo ano a gente tem aquela exposição de cordeiro, e todo ano, quando a gente tinha exposição de cordeiro, a gente tinha altos índices de acidente no retorno. Alto índice de acidentes com óbitos, acidentes gravíssimos. E aí, através de um requerimento, né, da própria concessionária, junto com a CPRV, né, que é o Comando de Policiamento Rodoviário, nós solicitamos que houvesse essa fiscalização da blitz da lei seca. E já há 2 anos aí que a gente tem essa festa, e com a blitz da lei seca a gente não teve nenhum registro de acidente no período da festa. Então isso mostra a eficiência que é essa blitz, né? Porque os condutores realmente eles ficam com medo de beber, ou se eles bebem, dá para aquele que não bebe, porque a multa é altíssima. Hoje está em 3.900 e pouco. Então, a multa é altíssima. Se você não tiver um condutor que esteja apto a levar o carro, o seu veículo vai ficar retido até que uma pessoa sóbria possa ir até o local, e essa pessoa vai fazer o teste do bafômetro para ver se ela realmente está sóbria. Não adianta só você ligar para alguém e ir lá, que se a pessoa, ela vai fazer também o teste, mesmo aquela que não foi parada na blitz, para saber se ela vai poder assumir o volante, né, a condução do veículo. Então, assim, você vê que realmente é muito importante, né? O fator de Friburgo, a gente vê aí nas madrugadas o que tem acontecido de acidente, que a gente, em locais que você fala, poxa, mas como que essa pessoa conseguiu subir aqui? Como que essa pessoa conseguiu cair aqui dentro do rio? Como que essa pessoa conseguiu entrar dentro dessa casa? A gente vê que isso só pode ser a mistura do álcool com o volante, né? Ou a imprudência. Mas, né? Então, terminando, 2 questões que hoje nos pediram para que pudesse provocar vocês da rota. É a questão do radar eletrônico, dos pardais, que não tem, e que o pessoal já sabe disso e tal. E a outra é a questão seguinte: a rodovia, a rota, ela passa por dentro de Nova Friburgo através de um eixo urbano, um eixo rodoviário. Dizer se é da responsabilidade, porque é aquela questão do mosquito, né? O mosquito é municipal, é estadual e tal. Quando vai para um lugar é do DR, quando vai do outro é da prefeitura. De quem é esse mosquito da passagem e tal? Essas duas, fiquem sem 1 minuto, 1 minuto e meio, que depois o Júlio faz o encerramento aí, por favor. Beleza, essa pergunta de grande pertinência, então vamos lá. A primeira, a questão do eixo rodoviário de Nova Friburgo aqui, é importante a gente esclarecer que a parte do perímetro urbano não faz parte da concessão da Rota 116. Vou explicar qual é o trecho.
Você pega ali do Baripu, posto Boa Viagem. Acho que todos friburguenses sabem onde fica ali Fábrica perto da fábrica Ipu ali. Não. Ali da Toyo Serra. É, isso, da Toyo Serra ali. Você pega ali na subida do Catacione, né? Onde está a Toyo Serra. Isso. Você pegando dali até a Stan, até ali na entrada que vai para Rio Grandina, Sim. né? Lá em dos Conselheiro. Maia ali. Isso, até aquela entrada, aquilo ali é tudo perímetro urbano. Olha Aquilo só. ali não é de responsabilidade administrativa da concessionária Não tem que Rota deixar limpo, 116. pintadinho, com cerveja de serra, bonitinho, Isso. olho Então, de gato. a nossa responsabilidade é só quanto à manutenção do piso asfáltico. Então, isso a gente faz, a pintura das faixas, a pintura do asfalto, a colocação do asfalto. Inclusive, nós fizemos recentemente todo o asfalto de Conselheiro ali, né? A gente pegou o Conselheiro Paulino todinho ali, aquele perímetro urbano todinho, fizemos a avenida toda, o asfalto novo. Então, essa sim é a responsabilidade da concessionária. Agora, a questão operacional, eu vou mandar um resgate para ali, eu vou mandar uma inspeção. Iluminação. Não, iluminação, isso é tudo questão Acidente pública. aconteceu? Não o tem? acidente, responsabilidade dos órgãos municipais e estadual. No caso ali, o Corpo de Bombeiro, né, que faz o atendimento, né, em caso de acidente. Polícia, ali no caso, por ser uma rodovia estadual, a CPRV, né, porque ela é uma RJ, ela continua sendo uma RJ dentro do perímetro urbano. Que é DR, pô? E o DR, independente da concessão ou não, ele sempre será o responsável da rodovia, porque a concessão ela só dá entrega à administração, mas a rodovia continua sendo do Estado, né? Então ali seria DR, né? Aquele trechinho ali, né? Do perímetro Como você urbano. falou lá atrás, isso aqui seria uma secção, né? Isso, quer dizer, para isso, ali, é um intervalo. Há um Isso, intervalo, gente, isso, quer dizer, mas os exatamente. caminhões todos passam, Isso. de outras regiões passam por dentro de Friburgo, Isso, quer dizer, na nossa sala de visita. Isso é para outra oportunidade. E a questão dos Isso, radares? a questão dos radares, é bom esclarecer que isso é de responsabilidade do Estado. A fiscalização é responsabilidade do Estado. Os radares eletrônicos são instalados pela Fundação DR, que é um órgão do Estado. E a retirada desses radares, ela foi por uma questão num término contratual, né, junto com o governo do Estado e a empresa responsável pela operação desses radares, mas a última informação que tivemos é que eles já estavam em processo licitatório para a renovação do contrato e a instalação dos novos equipamentos dentro da onde foi retirado, inclusive dentro do perímetro urbano. E também, eu não sei se era de conhecimento, mas também já nos foi dito, isso aí foi uma informação do procurador do DR, que eu tive contato com ele, que eles estão já vendo uma questão do parque semáforo dentro desse perímetro do eixo rodoviário, para melhorar essa questão da mobilidade, essa questão da sinalização também. Me parece que eles já estão vendo essa questão também. E só assim, um adendo, a Rota tem trabalhado junto com o Rotary, junto com as outras instituições. Agora, para setembro, a gente provavelmente vai inaugurar a mini cidade do trânsito, que vai ficar dentro do batalhão ali, do 11º Batalhão, junto ali com o Coronel Aguiar, né, a qual eu tive o prazer de conversar com ele. Já está praticamente concluída, só falta agora uns ajustes finais. E o propósito dessa mini cidade do trânsito é trabalhar com a rede pública de ensino e também as escolas particulares a educação do trânsito, que eu acho que é o foco principal aí hoje, que é educação no trânsito. Júlio, ficou 1 minuto e meio para que você pudesse aí. O que você veio para falar que você não falou e que não pode sair daqui sem dar esse recado, Júlio? Não, você que está liderando essa campanha, só para dizer o seguinte: essa campanha ela tem parceiros, né, Júlio? Ela tem o Rotary Club, ela tem a Cianf, ela tem o Consegue, ela tem o Senat, né? E vai entrar várias outras entidades também. Está aqui, ó, Rotary, foi Fábrica de Ideia, Polícia Militar e Rota 116. Tá? Motociclistas também que já estiveram lá, empresas que já tiveram, Águia de Cristo, estão dentro também. Faz um belo trabalho. Mas, Júlio, o que você vê que você não pode sair daqui, senão... Não, eu acho que falamos aí que bastante, né? Que é o foco principal da campanha como todo, chama-se conscientização. E o Maico acabou de falar ali, uma das coisas que a gente tem que entrar nessa conscientização é a educação das crianças. Através da cidade, da mini cidade que está sendo reativada no 11º Batalhão. Essa mini cidade já teve um efeito benéfico lá atrás, que por algum motivo foi desativado, estava em matos, né, que chamou a atenção do comandante Aguiar, né, que a gente falou que ia apoiar, mas a Rota foi primeiro, apoiou,
e está praticamente pronta para ser reinaugurada. Acho que isso, ações como essa, parabéns à Rota, Obrigado. parabéns aqui ao 11º Batalhão, ações como essa são ações que a gente consegue atingir aquele objetivo que tem, que é o quê? A redução do número de acidentes de trânsito aqui em Nova Friburgo. Júlio, eu queria agradecer muito a você e ao Maicon, dizer Obrigado. ao Maicon aí na figura, tivemos aí agora recente, com os dois diretores da empresa aqui, que é o Rogério e o Bittencourt. O Ediano Bittencourt, a qual eu agradeço também por estar aqui, né? E dizer para você o seguinte, às vezes em algum momento as pessoas podem falar, mas nós estamos pagando, tem ali pedágio para pagar numa estrada, a gente já paga isso, paga aquilo, mas a gente quer dizer o seguinte, hoje a gente pode dizer aqui, nós não temos aí constrangimento nenhum, dizer o seguinte, a Serra melhorou muita coisa, as pessoas falam isso, eu acho que às vezes pagando um pouco, mas tendo segurança, você não pagar, então isso é uma coisa, a Serra, a questão da subida melhorou muito em função do acostamento para caminhões, conversamos com ele da possibilidade de nós fazermos também a mesma coisa em 2 momentos ali, para a descida, porque às vezes o caminhão também na descida, ele tem essa coisa, ele ficou de estudar, e 2 espaços que tem para, 2 espaços ali que tem para ver, com certeza, e estamos aí buscando a reativação da conversa a respeito da estrada do contorno, tá? Porque ano que vem nós vamos ter aí a licitação aí da Rota 116, da RJ 116, eu acho que é importante que a gente comece a discutir isso. Júlio, 70 anos, desde 1955, que a gente fala numa estrada do contorno para Nova Friburgo. Na época, o prefeito Amâncio Mário de Azevedo. Amâncio de Azevedo começou isso, 70 anos. Eu acho que alguém tem que tomar a liderança, mas acho que quem tem que tomar a liderança são as cidades aqui no entorno. Quem é de Friburgo fica chateado porque o trânsito é um horror e matando muita gente, entrando aqui, muitos caminhões, coisas nesse sentido. Quem é de fora fica chateado porque leva 1 hora para passar por. Não tem uma via alternativa, né? Não tem uma via alternativa. A via alternativa. Agradecer então muito a vocês, agradecer ao Júlio que lidera, que tomou a iniciativa de liderar esse movimento, eu acho que é muito importante isso. E você que está em casa, você possa se espelhar aqui no movimento que foi feito por essa coisa de um trânsito mais seguro, Nova Friburgo para um trânsito mais seguro, você pode colocar Teresópolis para um trânsito mais seguro, Petrópolis para um trânsito mais seguro, Sumidouro, Bom Jardim, Cachoeiras, todos vocês que estão aqui e no Brasil todo, tá? Então entre em contato conosco, vamos pedir a Luana para que ela coloque aqui o endereço aqui para o contato e com certeza, Júlio, no dia 1º de setembro nós vamos colocar essa campanha na rua e aí vamos ter muito mais ainda para falar e vamos voltar aqui. Muito obrigado a vocês e até a próxima semana. Obrigado. Até lá.